Olá, alunos do segundo ano! Hoje estudaremos Língua Portuguesa, aula 3, quarto bimestre. Para a aula de hoje, vocês precisarão pegar a apostila do quarto bimestre, lápis e borracha. A apostila do quarto bimestre, lápis e borracha. Já estão com a apostila? Então, abram a apostila na página 17. Página 17. Exploração e descoberta. Ouçam com muita atenção. Hora do texto. A história que você vai ler daqui a pouco começa assim. Era uma vez uma menina encantadora. Todos que batiam os olhos nela a adoravam, e entre todos, quem mais a amava era sua avó, que estava sempre lhe dando presentes. Você descobriu que história é essa? Então, escreva o título dela no quadro abaixo. E aí, vocês descobriram que história é essa? Onde há uma menina encantadora, todos a adoravam, e esta menina ganha muitos presentes de sua avó. Ah, é a história da Chapeuzinho Vermelho. Vamos escrever Chapeuzinho Vermelho. Escrevam junto comigo. Chá, chá, chá. C-H-A. Chá, pé, pé, P-E. Chapé, U. Zi, zi, Z-I. Chapeuzinho, nho, nho. N-H-O. Pulem espaço. Chapeuzinho vermelho. V, V, V. Mas eu não quero V, eu quero ver. Escrevam R. Ver, me, M-E. Lho, lho, L-H-O. Escreveram Chapeuzinho Vermelho? Então vamos continuar. Vamos conversar. Que pistas do texto fizeram você descobrir qual é a história? Que pistas do texto fizeram vocês descobrirem qual é a história? Ah, pistas. Nessa história tem uma menina. Todos adoravam esta menina. E esta menina sempre ganhava presentes da sua avó. Ah, então é a Chapeuzinho Vermelho. Não iremos descobrir quais foram as pistas, só falamos sobre elas. Continuem na página 17. Pinte apenas os quadrinhos com as personagens que você acha que irá encontrar nessa história. Ah, então vamos pintar os quadrinhos que há personagens que aparecerão nesta história. Nesta história tem vovozinha? Sim, então pintem vovozinha, vovozinha. Tem bruxa na história da Chapeuzinho Vermelho? Não, então vocês não vão pintar. Tem príncipe? Não. Tem fada? Não. Tem pescador? Não. Tem lobo mau? Sim. Então, pintem. Lobo mau. Lobo mau. Tem rainha? Não. Pássaro encantado? Não. Madrasta? Não. Sete anões? Também não. Caçador? Sim, tem caçador nesta história, então pintem. Caçador, caçador. Pintem.
porquinho nesta história? Não, não tem porquinho. Personagens que aparecem na história Chapeuzinho Vermelho: Vovozinha, Lobo Mau, Caçador. Caçador. Agora vamos à leitura. Página 18. Na página 18 da apostila, vocês encontrarão a história Chapeuzinho Vermelho. E o que vocês farão agora? Vão olhar para a tela do celular ou do computador e ouvir a história que eu vou contar agora com muita atenção. Então vamos lá. Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menina encantadora. Todos que batiam os olhos nela a adoravam, e entre todos, quem mais a amava era a sua avó, que estava sempre lhe dando presentes. Certa ocasião, ganhou dela um pequeno capuz vermelho. Assentava-lhe tão bem que a menina queria usá-lo o tempo todo e, por isso, passou a ser chamada Chapeuzinho Vermelho. Um dia, a mãe da menina lhe disse: Chapeuzinho Vermelho, aqui estão alguns bolinhos e uma garrafa de vinho. Leve-os para a sua avó. Ela está doente, sentindo-se fraquinha, e essas coisas vão revigorá-la. Trate de sair agora mesmo, antes que o sol fique quente demais. E quando estiver na floresta, olhe para frente como uma boa menina e não se desvie do caminho. Senão, pode cair e quebrar a garrafa e não sobrará nada para a avó. E quando entrar, não se esqueça de dizer bom dia e não fique bisbilhotando pelos cantos da casa. Farei tudo o que está dizendo, Chapeuzinho Vermelho prometeu à mãe. Sua avó morava lá no meio da mata, a mais ou menos 1 hora de caminhada da aldeia. Mal pisara na floresta, Chapeuzinho Vermelho topou com o lobo. Como não tinha a menor ideia do animal malvado que ele era, não teve um pingo de medo. Bom dia, Chapeuzinho Vermelho, disse o lobo. Bom dia, senhor lobo, ela respondeu. Aonde está indo tão cedo de manhã, Chapeuzinho Vermelho? À casa da vovó. O que é isso debaixo do seu avental? Uns bolinhos e uma garrafa de vinho. Assamos ontem e a vovó, que está doente e fraquinha, precisa de alguma coisa para animá-la. Ela respondeu. Onde fica a casa da sua vovó, Chapeuzinho? Fica a um bom quarto de hora de caminhada mata dentro, bem debaixo dos 3 carvalhos grandes. O senhor deve saber onde é, pelas aveleiras que crescem em volta, disse Chapeuzinho Vermelho. O lobo pensou com seus botões. Esta coisinha nova e tenra, macia, vai dar um petisco e tanto. Vai ser ainda mais suculenta que a velha. Se tu fores realmente matreiro, esperto, vais papar as duas. O lobo caminhou ao lado de Chapeuzinho Vermelho por algum tempo. Depois disse: Chapeuzinho, notou que há lindas flores por toda parte? Por que não para e olha um pouco para elas? Acho que nem ouviu como os passarinhos estão cantando lindamente. Está se comportando como se estivesse indo para a escola, quando tudo é tão divertido aqui no bosque. Chapeuzinho Vermelho abriu bem os olhos e notou como os raios de sol dançavam nas árvores. Viu flores bonitas por todos os cantos e pensou: se eu levar um buquê fresquinho, a vovó ficará radiante. Ainda é cedo, tenho tempo de sobra para chegar lá, com certeza. Chapeuzinho deixou a trilha e correu para dentro do bosque à procura de flores.
Mal colhia uma aqui, avistava outra ainda mais bonita acolá e ia atrás dela. Assim foi se embrenhando cada vez mais na mata. O lobo correu para a casa da avó de Chapeuzinho e bateu à porta. Quem é? É Chapeuzinho Vermelho. Trouxe os bolinhos e vinho. Abra a porta. É só levantar o ferrolho, gritou a avó. Estou fraca demais para sair da cama. O lobo levantou o ferrolho e a porta se escancarou. Sem dizer uma palavra, foi direto para a cama da avó e a devorou inteirinha. Depois vestiu as roupas dela, enfiou sua touca na cabeça, deitou-se na cama e puxou as cortinas. Enquanto isso, Chapeuzinho corria de um lado para o outro à cata de flores. Quando tinha tantas nos braços que não podia carregar mais, lembrou-se de repente de sua avó e voltou para a trilha que levava à casa dela. Ficou surpresa ao encontrar a porta aberta e, ao entrar na casa, teve uma sensação tão estranha que pensou: puxa, sempre me sinto tão alegre quando estou na casa da vovó, mas hoje estou me sentindo muito aflita. Chapeuzinho Vermelho gritou um olá, mas não houve resposta. Foi então até a cama e abriu as cortinas. Lá estava sua avó, deitada com a touca puxada para cima do rosto. Parecia muito esquisita. Oh, avó, que orelhas grandes você tem! É para melhor te escutar. Oh, avó, que olhos grandes você tem! É para melhor te enxergar. Oh, avó, que mãos grandes você tem! É para melhor te agarrar. Oh, avó, que boca grande e assustadora você tem! É para melhor te comer! Assim que pronunciou estas últimas palavras, o lobo saltou fora da cama e devorou a coitada da Chapeuzinho Vermelho. Saciado seu apetite, o lobo deitou de costas na cama, adormeceu e começou a roncar muito alto. Um caçador que por acaso ia passando junto à casa pensou: como esta velha está roncando alto? Melhor ir ver se há algum problema. Entrou na casa e, ao chegar junto à cama, percebeu que havia um lobo deitado nela. Finalmente te encontrei, seu velhaco, disse. Faz muito tempo que ando à sua procura. Sacou sua espingarda e já estava fazendo pontaria quando atinou que o lobo devia ter comido a avó e que, assim, ele ainda poderia salvá-la. Em vez de atirar, pegou uma tesoura e começou a abrir a barriga do lobo adormecido. Depois de algumas tesouradas, avistou um gorro vermelho. Mais algumas e a menina pulou para fora gritando: ai, eu estava tão apavorada! Como estava escuro na barriga do lobo! Embora mal pudesse respirar, a idosa vovó também conseguiu sair da barriga. Mais que depressa, Chapeuzinho Vermelho catou umas pedras grandes e encheu a barriga do lobo com elas. Quando acordou, o lobo tentou sair correndo, mas as pedras eram tão pesadas que as suas pernas bambearam e ele caiu morto. Chapeuzinho Vermelho e sua avó e o caçador ficaram radiantes. O caçador esfolou o lobo e levou a pele para casa. A avó comeu os bolinhos, tomou o vinho que a neta lhe levara e recuperou a saúde. Chapeuzinho Vermelho disse consigo: nunca se desvie do caminho e nunca entre na mata quando a sua mãe proibir.
contos de fada de Perrault, Grimm, Andersen e outros. Apresentação de Ana Maria Machado. Página 22. Não faremos troca de ideias da página 22 porque não temos como conversar, mas faremos as atividades da página 22. Na página 22 faremos diálogo com o texto. Número 1. Essa é uma história e tanto, não é mesmo? Para você, o que ela tem de especial para ser tão emocionante? Essa história é muito emocionante. A menina Chapeuzinho, ela corre muitos riscos, muitos perigos, porque ela conversa com o lobo, ela vai para a floresta e depois encontra o lobo novamente. Isso tudo é muito perigoso. Essa história, ela é super importante para mostrar às crianças que não devemos desobedecer, não devemos conversar com estranhos, porque os estranhos são muito perigosos. Sim, isso é verdade. Não é só coisa da história da Chapeuzinho Vermelho, não. As crianças devem obedecer os seus pais e familiares e nunca conversar com pessoas estranhas. Então, vamos escrever? Escrevam junto comigo. Parágrafo, pulem espacinho, escrevam a, pulem espacinho, história, H-I-S, T-O, R-I, a história, pulem espaço, mostra, M-O, escrevam a letra S, mostra, T-R-A, mostra, pulem espaço, Q-U-E, pulem espaço, a S, pulem espaço, crianças, C-R-I, A-N, C cedilha A. Mas eu não quero criança, eu quero crianças. Coloquem letra S, crianças. A história mostra que as crianças pulem espaço, correm, C-O, R-R-E, correm. Coloquem letra M, correm, pulem espaço, risco, R-I, S, C-O, risco, pulem espaço, AO, pulem espaço, conversar, C-O, mas eu não quero eu quero com, V-E, conver, coloquem letra R, conversa, S-A, conversar, coloquem letra R, conversar, com, C-O-M, com, estranhos, T-R-A, estranho,
N-H-O, estranhos. Letra S, estranhos. A história mostra que as crianças correm risco ao conversar com estranhos. Ponto final. Isso é verdade? Esta história ensina isto para todas as crianças. Nunca desobedeçam os pais. Nunca conversem com estranhos. Podem escrever. Estou esperando. Escreveram? Então vamos continuar. Vou explicar o número 2. Lá no texto da apostila, vocês puderam observar que há partes marcadas com a cor amarela, com a cor azul e com a cor vermelha. Isso foi feito porque o pessoal da apostila separou a situação inicial, o começo da história, lá no comecinho, onde eles explicam como é a personagem, onde acontece a história, o desenvolvimento, que é o decorrer da história, que são os acontecimentos do meio da história. Ah, e em vermelho, a situação final, o desfecho, como acaba a história. Então, na sua apostila, vocês têm marcações. Amarelo, situação inicial, o começo da história. Azul, o desenvolvimento, os acontecimentos da história. E vermelho, o final, a situação final, como o problema foi resolvido e a história terminou. Página 23. Todos vocês juntos comigo na página 23. Letra A. Releia o trecho do texto que corresponde à situação inicial. Explique com suas palavras por que a menina ganhou esse nome. Não vamos ler de novo o texto, mas vamos escrever por que a menina ganhou este nome. Porque ela se chama, ela é chamada Chapeuzinho Vermelho. Então vamos lá. Parágrafo, que é o espacinho, e vamos escrever. Por quê? Po. P-O. Por. R. Por quê? Que-u-e. Porque ela pulem espacinho. Lá. L-A. Porque ela, pulem espaço. Usava. Usa. O barulho é dizer, mas a gente escreve com S. Usa. S-A. Usava. V-A. Usava. Pulem espaço. Pulem espaço. Capuz.
C-A, capu, P-U, capuz. O barulho é de S, mas tem pegadinha. A gente escreve com Z. Porque ela usava o capuz vermelho. V, pulem espacinho. Antes de escrever vermelho. Escreveram capuz, pulem espacinho e agora vermelho. V. Mas eu não quero ver, eu quero ver. Coloquem R. Ver. M-E. Vermelho. L-H-O. Porque ela usava o capuz vermelho. Pulem espaço. Que-u-e. Que. Pulem espaço. Ganhara. G-A. Ganha. N-H-A. Ganhar. R-A. Ganhara. Pulem espaço. D-A. Da. Avó. Pulei espaço. Vó. V-O. Ponto final. Por que ela se chamava Chapeuzinho Vermelho? Ela era chamada Chapeuzinho Vermelho? Por quê? Porque ela usava o capuz vermelho que ganhara da avó. Copiem, estou esperando. Já escreveram? Então passaremos à letra B. Ainda nesse trecho, é possível perceber exatamente quando essa história aconteceu? Por quê? Será que dá pra gente descobrir quando foi que essa história aconteceu? Não, sabem por quê? Lá no começo da história, eles dizem assim, o escritor escreve: era uma vez uma menina encantadora. Eles não falam quando essa história aconteceu. Então, pulem espacinho, parágrafo, vamos escrever não. N-A-T-I-O. Não. E ponto final. Apenas não. Não dá para saber quando essa história aconteceu. Histórias que começam com era uma vez, não conseguimos descobrir quando aconteceram. Então vocês vão escrever apenas não. Escreveram não? Então continuem na página 23. Continuem na página 23. Letra C. No texto, não se descreve o cenário em que a história se inicia. Então, essa será a sua tarefa. Complete o trecho abaixo, descrevendo o local em que Chapeuzinho Vermelho morava. Lá na história não está escrito como era o lugar onde a Chapeuzinho Vermelho morava. Então, nós devemos imaginar e escrever como era esse lugar. Só que vocês estão vendo? Na apostila está escrito com letra de mão. Neste ano, não vamos estudar letra de mão. Só no ano que vem, lá no terceiro ano. Mas vamos fazer esta atividade
completando ela com letra de forma. Mas ouçam com atenção. Era uma vez uma menina encantadora que morava. Que morava. Vamos completar. Que morava. Pessoal, não vamos dar aquele espação do parágrafo, não, tá? Porque é como se a gente estivesse continuando esta linha, como se estivéssemos continuando esse parágrafo. Então, não vamos pular espacinho. Então, vamos lá. Era uma vez uma menina encantadora que morava em, 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 pula em espaço, uma, ma, pula em espaço, uma linda, li, li, mas eu não quero li, eu quero lim, coloque em N, linda, da, linda, pula em espaço, casinha, zi. O barulho é de Z, mas a gente escreve com S. S-I, casinha, N-H-A, casinha, pula em espaço, D, pula em espaço, madeira, M-A, madeira, R-A, madeira, pula em espaço, perto da floresta, vamos escrever, perto, pé, mas eu não quero pé, eu quero per, escreva um R, perto, T-O, perto, pula em espaço, da, pula em espaço, floresta, F-L-O, R-E, floresta, T-A, ponto final. Olha o que escrevemos, como completamos a nossa história. Era uma vez uma menina encantadora que morava em uma linda casinha de madeira perto da floresta. Ficou bem bonito, não ficou? Então, escrevam. Já escreveram? Então agora passaremos à próxima página, a página 24. Letra D. A mãe de Chapeuzinho lhe fez um pedido. Escreva no balão que pedido foi esse. Vocês sabem que pedido foi esse? Ela pediu para Chapeuzinho levar a cesta para a vovó que estava doente. Mas vamos escrever assim? Chapeuzinho, leve esta cesta
para vovó. Então, escrevam junto comigo. Chá, 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 C-H-A. Chá, pé, pé, P-E. Chapéu, zi, zi, Z-I. Chapeuzinho, nho, N-H-O. Chapeuzinho, vírgula. Leve, lé, L-E. V-E. Chapeuzinho, leve, pule em espaço. Esta, tá, esta, pule em espaço. Cesta, ces, coloquem S, cesta, T-A, cesta, pule em espaço, para, P-A, para, R-A, pule em espaço, para, a, pule em espaço, vovó, vó, V-O, vó, V-O. Chapeuzinho, leve esta cesta para a vovó. Ponto. Escrevam. Escreveram? Então vamos agora à página 25. Número 3. No trecho do desenvolvimento, acompanhamos o que acontece com o Chapeuzinho no decorrer da história. Ficamos sabendo, por exemplo, que logo que saiu pela floresta, a menina encontrou-se com um lobo, mas naquele momento ela não se assustou com ele. Por quê? E aí, pessoal? Lá na história nos é contado que a Chapeuzinho se encontra com o lobo, mas ela não se assustou com ele. Vocês sabem por que a Chapeuzinho não se assustou com o lobo? Porque ela não sabia, porque ela não conhecia o lobo. Por isso que ela não ficou assustada com ele. Ela não sabia que aquele animal era o lobo e nem sabia das maldades que ele poderia fazer. Então, parágrafo, vamos escrever porque ela não conhecia o lobo. P-O. Mas eu não quero pô, quero por. Coloque em R. Q-U-E. Porque. Pule em espaço. Ela. Lá. L-A. Ela. Pule em espaço. Não. N-A. Tio-O. Ela não. Pule em espaço. Conhecia. C-O. Conhe. N-H-E. Conheci. C-I. Conheci. Porque ela não conhecia o. Pula em espaço. Lobo. L-O. Lobo. B-O. Pula em espaço. Mau. M-A. Mau. Letra U. Porque ela não conhecia o lobo mau. Terminamos de escrever? Ponto final. Tempo para vocês. Podem escrever.
porque ela não conhecia o lobo mau. Já escreveram? Então, esta foi a aula de hoje. Nas próximas aulas, continuaremos a estudar a apostila e aprender um pouco mais com a história da Chapeuzinho Vermelho. Façam todas as atividades e me enviem as fotos. Preciso delas. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.